Olá, olá! Essa é mais uma edição do programa Gentileza e Generosidade, o Poder dos Jovens, uma parceria do Observatório do Terceiro Setor, que adora dar voz e vez às novas gerações, e da Educação para Gentileza e Generosidade, gentilezagenerosidade.org.br. Eu sou Marina Pequivanes e hoje a nossa entrevistada tem o nome da nossa plataforma, é a querida Clara Gentil. Clara, como é que você está? Tô bem. De onde você está falando? Tudo jóia comigo? Onde você está neste momento? Eu falo de Santarém, Pará. Gente, esse nosso programa é cada vez mais brasileiro, de todos os cantinhos do nosso país. É uma alegria ter você com a gente, Clara. Bom, eu vou contar para vocês, antes de mergulharmos aqui no nosso programa, a biografia da Clara. Gente, a Clara tem 18 anos e preparem-se para a seguinte trajetória. Ativista ambientalista e indígena, que está lindíssima hoje. Está sempre linda, mas hoje está ainda mais especial. Do povo Borari, do Baixo Tapajós, em Santarém, Pará. Começou seu protagonismo desde cedo, já com 8 anos de idade. Iniciou seu projeto enquanto aluna da Escola d'Água, já a gente vai saber o que é Escola d'Água, com foco em reflorestamento em áreas afetadas pela exploração madeireira. Mesmo fora da escola, Clara continua atuando como embaixadora das águas. E está hoje maravilhosa de embaixadora das águas. Eu já diria para vocês que da educação para a gentileza e generosidade também. Também fundou seu próprio projeto, Plantar um Mundo Melhor, feito para escolas públicas e voltado para o ambientalismo e sustentabilidade, mobilizando e inspirando crianças e jovens no plantio de mudas, limpeza de córregos, destinação correta de lixo nas escolas, compostagem. Gente, tudo isso integrado às tradições e necessidades do povo Borari. Graças a esse projeto, nossa querida convidada foi convidada para ser uma jovem transformadora choca na edição Amazônia. E mais, também é subdiretora nacional de educação do MOVE Juventude. Clara, quanta coisa para 18 anos, menina! Sim, muita coisa. Muita coisa. Clara, eu vou começar a nossa conversa com o tradicional ping-pong do nosso programa. Nossa querida audiência que nos acompanha sabe, tem gente que espera, né? Tô na curiosidade para saber. Em uma palavra para você, Clara, o que significa gentileza e quem é a pessoa mais gentil que você conhece? Para mim, sim, que significa gentileza significa inspiração. E a pessoa que mais gentil que eu conheço é minha avó. Essa avó querida, vamos falar bastante dessa avó inspiradora da Clara Gentil. Bom, gentileza significa também seu sobrenome, né? Que já está aqui. Que maravilhosa coincidência. E o que significa generosidade? Quem é a pessoa mais generosa que você conhece? Generosidade vem já de bondade, né? De pessoas boas. E a pessoa mais generosa que eu conheço é a minha professora Lucineide, que está comigo desde os meus 8 anos de idade, que também começou comigo no projeto Escola d'Água. E professora Lucineide, um abraço carinhoso aqui nosso, do Observatório do Terceiro Setor e da Educação para a Gentileza e Generosidade. Na prática, Clara, quando a gente pensa em dar, receber, ressignificar, contribuir neste circuito das trocas, o que você pode contar para a gente de um gesto de gentileza que você recebeu e marcou sua vida e um gesto que você praticou e que marcou sua vida também? Bom, um gesto de gentileza que fizeram para mim foi quando eu estava começando a entrar em projetos sociais e tudo mais. E eles, pessoas que já tinham fazendo parte em projetos sociais, começaram a me dar conselhos de como entrar, de como persistir, de não desistir na primeira dificuldade. Então, foi um gesto de gentileza. Já um que eu pratiquei também, que com base nisso, que já fizeram isso por mim, eu também pratico a mesma coisa. Já conscientizo que nunca vai ser fácil, mas que é importante tentar. E o impacto sempre vem primeiro e depois vem os bons frutos. Então, eu sempre falo isso para qualquer pessoa que quer começar um projeto. Muito inspirador, muito inspirador. Aqui no nosso programa é a primeira vez que aparece esse conceito de um gesto, né, de não
ser gentil é dizer não, não desista, né? Não desista. E quando a gente pensa em um gesto de generosidade que você praticou e que mudou sua vida, e que você recebeu e que marcou sua vida também. Um gesto de generosidade que marcou a minha vida foi quando eu comecei a entrar em projetos que não tinham quase pessoas. E, tipo, vários amigos meus falavam assim, pô, meu projeto não vai pra frente e tudo mais. Aí eu falei assim, cara, eu vou dar uma força, vou ali divulgar o projeto do meu amigo, vou dar uma força, porque também eu já passei por isso, já passei por dificuldade na qual o meu projeto não estava indo pra frente e que eu precisava engajar jovens e não conseguia. Então, um gesto bem de generosidade foi esse. E um que eu recebi já também é da professora Lucineide, Professora... que foi que eu passei um tempo longe de projetos sociais, na qual eu queria saber se realmente aquilo era minha paixão ou se eu estava fazendo porque sempre desde criança já fui incentivada a fazer. E aí eu passei um ano distante e aquilo me fez muita falta. Eu fui perceber que aquilo já era parte de mim, que era o meu eu. Então, quando eu passei um tempo longe, já entra um pouco também da parte da choca, que a minha professora Lucineide lançou uma proposta para mim me inscrever para ser jovem transformadora da edição Amazônia. E eu estava um tempo longe. E então, ela, mesmo depois de eu ter passado um tempão longe, ela ainda pensou em mim, em me chamar para de volta para esses projetos sociais. Então, ela fez um gesto muito generoso comigo. Muito importante o que você trouxe, né? A gentileza com palavras e a generosidade com gestos e atitudes. Sim. Muito inspirador. Querida audiência, anotem isso, prestem atenção nisso. Isso é só o começo, vem muito mais por aí. Clara, complete a frase. O Brasil seria um país mais gentil e generoso se... escutassem mais. Todo mundo só quer falar, né? Ninguém quer escutar nada. E a gente... E a generosidade tem o poder de... transformação. Transformação, eu adoro essa palavra. A gente usa muito na educação para gentileza e generosidade, o sócio transformador, né? Aquele que vai lá e transforma a sociedade. Recentemente, claro, a gente fez uma pesquisa que já vai ter uma nova edição que se chama 3 coisas que eu quero melhorar no mundo. Quero ouvir de você, direto da fonte. Quais são as 3 coisas que você quer melhorar no mundo? A educação, a sustentabilidade e também a saúde. A Clara vai direto no ponto, assim, tum, espetacular. E se você olhar a pesquisa, certamente a Clara está acompanhando. Se vocês acompanharem a pesquisa, vocês vão ver que são eixos importantíssimos, super integrados, né? O pensamento é sempre sistêmico e conectado. E quando a gente resolve esse eixo, muita coisa vai se resolver em conjunto, não é mesmo, Clara? Sim, com certeza. Sempre está buscando mais. Isso mesmo. Agora vamos ao que interessa. Queremos ouvir a história da Clara. Tá preparada, Clara? Sim, ansiosa para compartilhar um pouco. E eu tô curiosíssima aqui, tenho certeza que a nossa audiência também. Para quem está chegando agora, nós estamos no programa Gentileza e Generosidade, o Poder dos Jovens, a parceria do Observatório do Terceiro Setor com a Educação para Gentileza e Generosidade. Estou aqui entrevistando Clara Gentil, que vai contar para a gente como é que aconteceu essa história. Desde os 8 anos, você já sabia que é o que você é hoje, uma transformadora social. Como é que foi esse despertar tão cedo? O que você viu e que você ouviu que tocou seu coração? Ou foi alguém que serviu de inspiração? Como é que isso aconteceu tão cedo? Tem gente que está hoje na terceira idade, na quarta idade, quinta idade e ainda não teve esse despertar. Então, conta pra gente, quem sabe muitas pessoas se inspiram e antecipam a sua iluminação. Bom, tudo começou com a minha avó, o incentivo da minha avó, ela é educadora também, aposentada hoje em dia, mas ela também já foi uma grande educadora. E eu entrei numa escola transformadora, que hoje em dia a gente fala que são escolas transformadoras. E a professora transformadora que teve na minha vida, além da professora Lucineide, foi minha avó, que é o meu ponto de apoio, sempre. Ela sempre me incentivou a estar nos projetos sociais, então ela foi um grande começo. Então, ela sempre foi minha base em relação a tudo. E também eu sempre fui uma criança muito tímida, por mais que não perceba, eu sou bastante tímida. E, e eu fui me desenvolvendo nesses projetos na Escola d'Água desde 2014.
desenvolvendo a minha fala, articular com pessoas, de estar conectado com pessoas, de procurar mudanças. Então, eu sempre tive esse apoio da minha avó, e ela foi o começo de tudo, minha inspiração. Como é bom, né, ter alguém para a gente olhar e se inspirar, e como é bom a gente inspirar alguém, que é o que você já está fazendo desde muito cedo. Tem uma questão aqui intrigante, que assim, hoje as crianças crescem no metaverso, né? A gente já cresceu, já nasce, hoje eu estava conversando com algumas pessoas, com alguns jovens também, falando dos aparatos tecnológicos. Tá? A criança antes acordava e ligava a televisão, agora acorda já está com uma telinha no rosto, né? Ou é o celular, ou é o tablet, ou é o que for, olho grudado na tela. A sua infância foi bem diferente, né? Como é que foi sua infância em Alter do Chão? Você não estava com o olho na tela, você estava vendo, ouvindo, respirando, experimentando, brincando, né? Com um ambiente totalmente da natureza, totalmente rodeada por uma riqueza cultural e ancestral do seu povo. E isso é uma percepção sistêmica, né? Como foi crescer dessa forma? E como foi? É muito difícil isso. Tem muita gente crescida, pós-graduada, doutores e afins, que não tem a sensação de participar de um sistema, de coisas que estão interligadas. As pessoas acham que elas estão isoladas, que elas vão poder sair do sistema. Como é que foi crescer nesse sistema maravilhoso que é a nossa querida mãe natureza? Isso muda, né, a perspectiva de vida da pessoa. Como é que você... Aí conta pra gente. Eu não tive essa vivência, eu estou muito curiosa para saber. Bom, eu sempre fui uma criança muito livre. Sempre tive muito contato com a natureza, com a água, com os animais. Sempre tive esse contato incrível. E eu levo ele até hoje, com os projetos sociais que eu faço são direcionados para a educação, para a sustentabilidade, no meio ambiente. Então, é incrível. Para começar tudo, desde o começo, eu tô já num mundo onde eu tô viajando bastante para dar palestra. Para a última palestra que a gente deu foi na Conani. E quando a gente viaja para longe, para lugares longes, e a gente sente falta do que a gente tinha de cidades, em Brasília é uma cidade onde foi projetada. E só tinha prédios e árvores ali assim, uma do lado da outra, iguaizinhas. Não tinha a diversidade que tem aqui. Então eu senti muita falta mesmo. E eu fui entrar nessa era de internet, de redes sociais, a partir do momento que eu queria engajar novos jovens, conectar com novos jovens. Mas eu sempre priorizo muito a parte do diálogo, a parte de estar conversando, é muito importante. É importante, sim, a evolução dos jovens com a internet para engajar novos jovens, mas também é importante expor seus limites, é importante que também viver, tá ali, conversar cara a cara com uma pessoa também já é algo muito importante. Então é por isso que quando a gente fala assim, geralmente a gente está fazendo fazia seminários pela internet, então a gente não tinha esse contato com as pessoas. E quando surgiu a pandemia, a gente foi uma das grandes coisas que a gente se impactou, porque a gente não dava valor para aquele presencial, para aquele contato com o ser humano que a gente precisa. Então, eu acho que todos tiveram esse impacto na vida. E agora que voltou ao normal, a gente vai ter o nosso segundo seminário presencial. Então, pelo projeto Território, o Território Transformador do Tapajós, também da Ashoka. Então, a gente vai ter nosso segundo seminário e vai ser presencial. É tão bom ver o rostinho de cada um, tá ali olhando, compartilhando. Então, gente, quanto mais vocês se conectarem com pessoas ali, frente a frente, conversar, tiverem diálogos bons, produtivos, é 1000 vezes melhor do que você estar numa telinha conversando com outras pessoas ali. E sabemos que também é importante chegar em outros lugares também, mas também é importante você dar valor para as pessoas que estão ao seu redor. Essa nossa sábia Clara. Clara, eu estou muito curiosa. Como é que era um dia da sua infância? Então tá aqui, vamos voltar para a Clara de 8 anos. Acordou, conta um pouco dessa, como é que é uma convivência com a natureza? Eu tenho certeza que muitas pessoas da nossa audiência não fazem a menor ideia do que é isso. Tem gente que tem esse privilégio, né? Mas tem gente que não faz a menor ideia. Como é que é ser criança vivendo numa aldeia?
Nossa, é incrível. O banho de rio, o pôr do sol, o plantio, a colheita, os costumes também, a nossa língua materna, que é uma coisa que a gente está tendo que recuperar de novo. Então é muito bom, porque são culturas diferentes, são tradições, são raízes diferentes, aonde eu aprendi a plantar, onde aprendi também a fazer colheita, onde eu também aprendi a fazer farinha, ter roça e tudo quanto é coisas assim, brincadeiras na quais a gente sabe. Então, o contato diretamente com a natureza, de acordar e olhar ali a natureza ótima, bela, vento e animais por todo canto. Então, assim, mas também temos, assim, a questão de poluições e tudo mais. Mas, voltando para a parte boa da minha infância, sempre foi isso, de estar conectada diretamente com a natureza. E isso também me comove muito quando eu vou para outras cidades, na qual eu só vejo prédios e prédios e não tenho aquela minha naturezinha assim. Então, é muito, muito importante relembrar das minhas raízes. Que lindo, adorei. Aquela minha naturezinha. Estou até anotando aqui. Aquela minha naturezinha, que lindo. Bom, a natureza sempre foi, tá mais que claro para a Clara, que a natureza foi e é uma grande escola para você. Então, você é pós-graduada na Academia da Mãe Natureza. Mas pensando em educação escolar, e como é que foi sua experiência específica na escola? O que a sua formação escolar teve? Já vimos que os seus dias com rio, com plantio, com colheita, com pôr do sol, nascer do sol, já são bem diferentes. Muitas pessoas vivem essa realidade, mas muitas pessoas não vivem. Mas na sua formação escolar, o que a sua escola teve, que outras escolas muitas vezes tentam fazer, tentam se aproximar, mas por vezes é difícil de conseguir. Conta pra gente, como é que era a sua grade escolar? Eu sei que você teve matérias bem diferentes, bem especiais. Bom, na escola onde eu estudei, que é a Escola Irmã Dorothy Meisteng, aqui no nosso território, a gente era uma escola integral e na parte da manhã sempre tinha português, matemática, história, matérias comuns de todas as escolas. Mas na parte da tarde a gente tinha Notando Saber, o Ningatu, que é a nossa língua, a gente tinha educação ambiental, tivemos música, dança, teatro, conhecimento regional, que é o conhecimento da nossa cidade, da nossa aldeia, das nossas raízes. Então, são educações que na quais as escolas também precisam implantar dentro das suas escolas. Que educar também não é só a educação tradicional, que é o português, matemática. Educar também é mostrar que você precisa conhecer a sua cidade. Hoje em dia, se a gente perguntar para uma pessoa quantos habitantes tem na sua cidade, a maioria nenhum vão conseguir responder. Quantos projetos tem nessa cidade? Quais são as escolas tem? Quais são as áreas das escolas? Então, é muito importante saber. Antes de eu sair do meu território, sair da minha cidade para falar sobre o meu território, eu preciso conhecer. Antes de eu conhecer novos lugares, de eu impactar novos lugares, eu tenho que impactar a minha cidade. Tenho que fazer a mudança na minha cidade. Então, isso é de grande importância, sempre conhecer o seu território. E isso sempre a minha escola deixou muito bem claro e sempre mostrava muito pra gente sobre isso. E também sobre educação ambiental era maravilhoso, onde eu queria sempre estar fazendo plantios, fazendo ali aquele contato com a natureza. E quando eu ultimamente fui chamada em janeiro para compartilhar brevemente, para falar sobre educação ambiental, para fazer uma formação de professores. E lá não é como aqui, lá é só plantação de soja, plantação de coisa, e aquilo me deixava muito angustiada, porque eu queria saber como é que eu ia levar a questão da educação ambiental para pessoas na qual viviam naquela realidade totalmente diferente. Então, além de estudar a minha realidade, o meu território, o meu lugar, tinha que estudar também a realidade deles e colocar aquilo em prática, saber da melhor forma para colocar aquilo em prática. E quando eu estava no meio da soja lá, eu vi o impacto assim da floresta da Amazônia, falando assim, aqui vocês não tocam, aqui é meu território, no meio de toda a soja tinha ali um ponto onde era totalmente da Amazônia. E eu falei assim, gente, eu vim aqui falar para vocês sobre o que é educação ambiental, de que é Sala Florestas, que eles estão começando do zero, de o que é ser jovem transformador, o que é ser professor transformador, o que é ser uma escola transformadora.
mas vocês estão sendo o impacto. Quando eu vim do caminho para cá, em várias plantações de soja, eu vi ali a Amazônia ali botando seus limites e falando assim, aqui vocês não tocam. E é isso que vocês estão fazendo. Vocês estão sendo os transformadores dos alunos de vocês, a escola transformadora, e vocês estão botando limites. Falando assim, aqui vocês não tocam, aqui é a nossa educação, é o jeito que nós vamos educar nossos alunos, e eu tenho certeza que serão jovens transformadores, e vocês estão sendo professores transformadores e uma escola transformadora na vida de vocês. E então eu me senti como se estivesse num túnel assim do tempo e voltando para quando eu era pequena. E aquilo me emocionou muito, me tocou muito, porque era o primeiro impacto deles com questão de educação ambiental, e eu fui a primeira pessoa ali a estar falando sobre educação ambiental com eles. Então foi muito, muito bom. E como é importante, né? Você trouxe um ponto muito rico, que é conhecer onde você está. Tem gente que vem com essa conversa, vou chamar de conversinha, quero mudar o mundo, quero um mundo melhor, mas não sabe nem em que mundo vive. Não sabe nem o mundo ao seu redor, que dirá modificar o mundo inteiro. É muito fácil falar, né? E tem um monte de gente falando, blá, 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 é o que tem de mais, o que a gente mais ouve a gente falando, e pouca gente atuando, porque atuar dá mais trabalho. Nessas suas visitas como ambientalista e ativista da natureza, você visita as escolas, você tem treinado, capacitado professores, compartilhado os seus conhecimentos pelo país. Agora, conta pra gente, nessas suas andanças, o que você tem percebido quando a gente pensa em expectativas e intenções entre mundo real e mundo ideal? Você acha que funciona ter uma sala, né, de educação ambiental, ter aulas de educação ambiental, sem ter todo um ecossistema escolar, professores familiares, as próprias crianças com essa consciência ambiental? Como é que você enxerga esse cenário hoje? Para onde é que a gente caminha nessa situação? Bom, é muito importante a gente ter esse contato com os alunos, diretamente com os alunos, porque, assim, geralmente nas salas, eu já também fui aluna, já tive nessa situação de que dentro das salas geralmente os professores começam a falar, e a gente não tem ali aquela liberdade para conversar, ter aquele diálogo. E quando a gente faz esses debates públicos dentro das escolas, a gente quer que os jovens falem, que a gente dê abertura para eles conversarem. É uma conversa entre o jovem para jovem, de ideia para ideia, de saber como é que eles estão, de que precisa melhorar na escola. E aí a gente percebe muita carência dos jovens em questão disso, de precisar de apoio, de querer ser ouvido. Então a gente leva essa voz para as escolas públicas, e é muito importante a gente estar ali, tirar eles um pouquinho da realidade de só estar ali sendo ouvir, é importante ouvir, mas também é importante você pôr suas ideias em prática, pôr ali suas intenções de querer estar em projetos sociais. Tem muitos jovens que querem estar engajados em projetos sociais, mas não sabem como. Então a gente conversa muito sobre, engaja eles nos nossos projetos, pedimos a licença dos professores, já engajamos também as escolas nos projetos. Então, isso é muito importante, estar ali conectado juntamente com os jovens, saber diretamente, realmente, o que está acontecendo dentro da escola. Não só falar o que pode ou não pode estar acontecendo, mas sim ter aquela liberdade ali, aquele contato diretamente com a escola para saber qual é o problema e conseguir fazer uma solução junto com os jovens. Isso é espetacular, porque todo mundo quer levar a solução pronta, né? E tem de monte de solução pronta. Sigam este caminho, façam isso. Mas pessoas que se dispõem a colocar a sua presença, a sua escuta, a sua experiência à disposição para fazer a transformação, para ajudar a transformar, ninguém transforma nada sozinho, isso é muito espetacular, né? Ser um incentivo para as pessoas já é um grande salto. E na questão, pensando em Ashoka, né? Como é que a Ashoka mudou a sua vida? O que para você é ser uma representante da região amazônica, junto a jovens de todo mundo? Como está essa sensação? Como é que é isso, né? Então, até para quem está nos acompanhando aqui, a gente está aqui no Gentileza e Generosidade, o Poder dos Jovens, conversando com a Clara Gentil. E a Clara está contando para a gente uma visão muito especial, muito diferente, direto da aldeia, né, com uma vivência educacional, uma vivência sociotransformacional muito mágica. Clara, como é que a Ashoka apareceu na sua vida? Você contou aqui rapidamente na sua apresentação.
Conta pra gente o que é a Choca também, que é muito importante para quem não conhece, e como é ser uma representante, uma jovem brasileira representando a região amazônica junto a jovens de todo mundo. Deve ser muito emocionante, não é mesmo? Sim, bom, a Choca é uma organização internacional sem fins lucrativos com foco em projetos sociais, e ele foi criado na Índia por Bill Drayton em 1980. E quando eu comecei, o primeiro contato que eu tive com a Choca foi pela minha professora Lucineide, na qual ela me chamou, falou sobre o projeto e tudo mais, se eu queria participar. Eu super topei, gostei da iniciativa. E aí eu comecei a minha jornada com a Choca, 6 meses de preparação, de análise, contando um pouco da minha história, de como eu comecei, do projeto Plantar, que eu passei pelo projeto Plantar um Mundo Melhor, do qual eu criei. Então, foi muito importante. E hoje o projeto A Choca, ele abre portas imensas, ele abre oportunidades, dá visibilidade também, mostra ali a sua voz, está sempre te engajando em novos projetos, dando as oportunidades. Então, a Choca é uma grande meio na qual você pode se conectar juntamente com outros jovens que têm uma mesma iniciativa que você, as mesmas causas, com pensamentos diferentes, ideias diferentes, na qual você pode também adaptar ele na sua cidade. Então, foi muito importante estar com a Choca e está sendo de grande importância também agora. Que orgulho, né? Que orgulho para a gente ter uma representante como Clara Gentil. Bom, já deu para ver que você é uma especialista em entender o mundo ao seu redor, que você também sabe muito bem, não só sabe fazer, como sabe ensinar transformações para proteger esse mundo. Quando a gente pensa em muitos jovens, você citou, né, que é importante estimular esses jovens, ser o estímulo para esses jovens das escolas onde você visita, mas tem muitos jovens por aí. Hoje estava refletindo sobre, temos os jovens que muita gente comenta ou até critica, né? O jovem nem tem muitos adolescentes no Brasil, tem um ranking, inclusive, o Brasil está, como dizer, está em alta colocação nesse ranking de jovens que ou não estão estudando ou não estão trabalhando, e também que são jovens sem oportunidade, sem alternativas, e por vezes falta perspectiva, falta a palavra gentil, falta o incentivo. A sua recomendação para os jovens que não tiveram esse privilégio ambiental, que querem sim também projetos, mas que não fazem a menor ideia de por onde começar, não tiveram oportunidades, e precisam de uma luz, talvez uma voz amiga, como a de Clara Gentil, para abrir as conexões com o ambiente, com o próximo e fazer transformação. Bom, sempre boto a minha história em base também, de como eu comecei, de como a gente tem que persistir sempre. Então, o que eu falo uma grande frase que eu sempre falo de inspiração é que assim, você tem que ter consciência do que vai ser difícil, que sempre vai ser difícil, mas a partir do momento que você entende que vai ser difícil, que tem dificuldades, começa a ser fácil. Então, gente, por mais que tenha dificuldades, por mais que sejam, assim, inúmeras pessoas dizendo não vai funcionar esse projeto aqui, não vai ser aqui, pessoas na quais também praticam projetos sociais do tipo na qual você se engaja. Então, a gente sempre fala que a primeira coisa é sem impacto. Quando perguntam pra gente, perguntaram uma pergunta muito importante na Conani pra gente. Falaram assim, como vocês descobriram que vocês eram ativistas? E a gente falou assim, a gente não descobre que a gente é ativista, a gente nasce ativista. Quando a gente nasce num território transformador, a gente nasce ativista. Olha que espetacular. E esse pode ser um incentivo para todo mundo, né? Então, todo mundo nasce com o poder de fazer a diferença, só precisa despertar para este superpoder e entender que se a gente não se preocupar em melhorar a qualidade das nossas vidas, do ar que respiramos, das águas, dos alimentos, no final, não é problema de uma pessoa ou de outra pessoa, é um problema de todo mundo, né, que demanda uma solução de todo mundo e uma consciência o quanto antes. Gente, estou aqui falando com eu digo que a sábia da natureza, sempre que vem alguém aqui no nosso programa, e todo mundo está acostumado a me ouvir aqui, minha querida audiência,
que eu falo dos meus convidados super especiais, e são sempre super especiais, e a sensação não é de criar uma nomenclatura, mas de chamar de forma carinhosa essa nova geração com algumas especialidades. Então, você é a nossa sábia da natureza, que está aqui no nosso programa, que trouxe pensamentos muito, muito importantes, muito relevantes, como ter a consciência de que vai ser difícil, mas só de ter essa consciência, isso já é um grande salto. Trabalhar muito com as palavras e saber que as palavras gentis podem mudar a vida de alguém e que os gestos generosos, independentemente do que você está colocando em circulação, o gesto, a atitude, é uma mudança de hábito que pode mudar a sua vida. A Clara trouxe aqui, bom, a sua professora que foi citada e a sua avó, então nossa menção carinhosa aqui do programa é por terem feito a diferença na sua vida, por terem te inspirado tanto, e eu tenho a certeza, nós temos a certeza de que você está inspirando outras tantas pessoas com a sua sabedoria, né? Ser o incentivo das pessoas, parar com essa história de isso pode, isso não pode, e experimentar, testar, observar, respirar, a questão da adaptabilidade. E que lindeza quando você trouxe a minha naturezinha, né? Que lindo, aquela minha naturezinha. Bom, o tempo voa, como sempre nesse programa, o tempo voa. A gente tem mais uns minutos. E eu quero que você conte pra gente algumas coisas da sua língua, né? A sua língua que é Nhengatu. Nhengatu? Falei certo? Sim, Nhengatu. Aprovada? Então vou falar. Nhengatu. E pensando nos nossos 7 princípios e pensando em princípios de transformação, de conexão com o espaço ao seu redor, vamos ensinar a nossa audiência, tá? As pessoas que estão aqui nos acompanhando no programa, as pessoas que vão assistir esse programa depois na sala de aula, nas escolas, as pessoas que vão levar esse programa para o ambiente corporativo, no mundo das empresas ou para o mundo dos trabalhos, nas organizações, para todo mundo, para as famílias. Agora, a nossa professora e sábia da natureza, Clara Gentil, vai contar para a gente. Quando eu penso em princípios como gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania, na língua Nhengatu, como isso seria? Estou curiosa, quero aprender. Bom, eu vou falar um dos princípios de vocês em Nhengatu aqui, que é Pususawa, que significa respeito, que representa todos eles. Então, é esse Pususawa. Então, vamos por sílaba. Então, soletra, para ninguém se confundir, pode soletrar. Pususawa. C cedilha U, é isso? É Pususawa. Muito bem, ainda bem que eu perguntei. Pususawa. Pususawa, respeito, é isso? Pususawa. Isso. Falei certo? Falou. Pususawa. Muito bem, Pususawa, que significa respeito. E como vocês trabalham respeito na fala? Fala um pouquinho mais de língua e linguagem, e como contextualizar essa palavra numa frase, por exemplo, né? Eu respeito a natureza, eu te respeito. Bom, Ixé Pususawa, eu respeito. E também a gente tem uma frase, eu falo muito essa frase na Choca, sempre quando eu termino alguma fala, que é: você também pode ser Ixé Cunhã Pissaçu Sini Mukassara, que significa jovem transformador. Mas eu preciso ir mais devagar para todo mundo aprender junto. Então, fala bem devagarzinho, eu vou repetindo, e tenho certeza que quem vai nos assistir aqui, especialmente crianças e jovens, para todo mundo repetir junto. Vai devagarzinho. Ixé Cunhã Pissaçu Sini Mukassara. Sini Mukassara. Isso. Muito bom. Então, resumindo o que eu acabei de falar, que você também pode ser um jovem transformador. Sim. Ou você pode ser um jovem transformador, ou eu sou uma jovem transformadora. Eu sou uma jovem transformadora. Que mágico, que mágico. E dá para perceber na sua fala, no seu jeito de olhar, na sua conduta, toda essa natureza que você viveu.
os rios que você mergulhou, os pôres de sol, nasceres de sol, e que essa conversa nossa possa inspirar muitas crianças, muitos jovens, muitos professores, mesmo que sejam distantes da natureza, né, que não estejam ali, a desenvolverem essa consciência ambiental, a falarem mais e a convidarem também, né, convidarem a Clara Gentil para participar. Clara, se alguém quiser conversar com você, se alguém quiser saber mais, que contato você pode deixar para as pessoas se aproximarem do seu projeto social? A gente também tem o meu pessoal, que é o Clara Gentil 7 no Instagram, mas também a gente tem o IMEA, que é do IMEA, IMEA, IMEA do Tapajós. E também temos a Choca, né? Que também ela sempre está ali falando pra gente oportunidades. Então, Clara Gentil 7 no Instagram, IMEA Tapajós e a Choca. E a Choca para quem quiser acompanhar. Clara, que gentileza te receber aqui. Nossos agradecimentos por essa conversa tão leve, tão leve, tão profunda, tão inspiradora. E em nome do Observatório do Terceiro Setor e da Educação para Gentileza e Generosidade, da qual você já é uma das nossas inspiradoras e embaixadoras, nosso sincero agradecimento, né? Muita alegria, muita troca, muita sabedoria e já um bom convite para você voltar para a gente conversar mais e inspirar mais e mais pessoas. Imensamente grata. Tem uma mensagem de encerramento que você queira deixar para a nossa audiência? Agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando com vocês, de estar me dando visibilidade também para alcançar novos jovens. E eu espero que a gente consiga fazer várias parcerias. E eu já dei uma olhada no Instagram de vocês e vi que tem vários projetos na qual eu super gostaria de participar e de estar sempre ali de olho. Então, muito obrigada por ter me dado essa oportunidade e me trazido também para conhecer um pouco dos projetos que vocês fazem das escolas sobre a educação e sobre a diversidade que tem na nossa Amazônia. Ai, que lindo! Muito lindo, Clara. Então, aguardem que teremos muito mais Clara Gentil e generosa em próximas oportunidades. Super grata, Clara, e até uma próxima. Muito obrigada pelas inspirações. Cuida bem da mãezinha natureza, da sua naturezinha. E a gente se vê em breve. Muito obrigada. Obrigada.